Ao procurar informações atuais sobre os irmãos Cravinhos, não há vídeos recentes que revelam a verdadeira trajetória dos assassinos do casal Richthofen. Prepare-se para uma revelação exclusiva sobre os irmãos Cravinhos, um relato inédito que desvendará detalhes jamais compartilhados. E o ápice desta história intrigante: onde estão e como estão hoje. Daniel e Christian Cravinhos não apenas permaneceram unidos, mas intensificaram a parceria extraordinária que cultivaram desde a infância. Dentro das muralhas da penitenciária, a união entre eles não se abalou. Ao contrário, fortaleceu-se, tornando-se um escudo de proteção mútua. Daniel, caracterizado por sua serenidade, introspecção e racionalidade, representa o equilíbrio ao lado de Christian, que é o completo oposto. Extrovertido, apaixonado pelo presente, amante da ostentação e frequentador assíduo de confusões, Christian traz uma dinâmica única à história. Na prisão, a experiência de Daniel foi marcada pela construção de poucas amizades e um longo período de isolamento. Enquanto isso, Christian conquistou popularidade entre os detentos, enfrentando constantes desafios e problemas na prisão. Saidinhas. Quando os irmãos Cravinhos conquistaram a liberdade provisória em 2005, Christian embarcou em uma nova jornada para conhecer Lini Silva, uma bancária de 29 anos, por meio de um amigo em comum. Em 2006, mesmo com o retorno à prisão, o relacionamento entre Lini e Christian não apenas resistiu, mas floresceu. Como prova de amor, e em mais uma ousadia típica de Christian, ele eternizou o nome da namorada, tatuando-o em seu peitoral. A história toma um boato surpreendente quando Lini decide retribuir esse gesto de amor extraordinário, visitando seu amado assassino todos os finais de semana. Sempre comprometida, Lini acordava todos os domingos às 4 da manhã, partindo com seu carro em direção à penitenciária em Tremembé para estar ao lado de Christian. Uma narrativa envolvente que revela a complexidade de um amor que desafia as convenções. Me apaixonei por um assassino. Lini, uma gerente bem-sucedida de um banco privado, viu sua vida dar uma reviravolta inesperada quando decidiu se envolver com um assassino. Ao longo de mais de uma década, Lini manteve esse relacionamento em segredo, ocultando-o de sua família, amigos e colegas de trabalho. Nessas loucuras de amor, ela não apenas levou seu amado Christian para ter o melhor almoço no pátio da prisão, mas também proporcionou verdadeiros banquetes luxuosos. Christian, conhecido por sua paixão por ostentação, rendeu-se aos mimos de Lini, que, em um desses encontros, chegou a surpreender com uma lagosta de um restaurante chique de São Paulo. A demonstração de cuidado e amor de Lini por Christian não tinha limites. Em outras visitas, ela chegou a levar lençóis de fios egípcios e outros mimos que desafiam as expectativas. Christian, conhecido por sua sede por aventuras, não deixou a prisão frear suas emoções, vivendo diversas experiências intensas por trás das grades. O casal, que pretendia manter sua conexão, chegou ao extremo de formalizar uma união estável, garantindo assim o direito a encontros íntimos. Após os luxuosos almoços no pátio da prisão, Christian e Lini mergulharam no restante do dia trancados em uma sala, entregando-se um ao outro. Christian, sempre impetuoso na cama, não poupava intensidade nem mesmo na prisão, deixando os gemidos ardentes de Lini ecoarem pelos corredores da penitenciária. Entretanto, em um desses encontros, a narrativa toma um boato inesperado. Em meio a um momento de intimidade, um estalo perturbador reverberou pelos corredores do presídio, seguido por um grito intenso. A história ganha um novo patamar de suspense, levando a questionamentos sobre o que aconteceu naquela sala trancada. Os médicos emitiram um laudo alarmante, revelando que Christian precisou passar por uma cirurgia devido ao rompimento da cartilagem do pênis. Esse incidente delicado levou o assassino a ficar sem qualquer relação íntima com sua amada por vários meses. Lini, sempre dedicada ao seu relacionamento, alimentou o sonho de um casamento religioso com Christian. Anos foram dedicados à elaboração de planos ao lado do marido, e ela até comprou um apartamento em um dos pontos mais nobres de São Paulo para concretizar esse sonho. Com a confiança no regime semi-aberto de Christian, Lini decorou todo o apartamento, aguardando ansiosamente a chegada do amado. Após o delicado episódio da cirurgia, Christian recebeu uma notícia impactante. Lini estava grávida, sofrendo uma gestação de alto risco. A gravidez de Lini decorreu e ela interrompeu suas visitas a Christian na prisão, deixando-o carente e abalado com a distância. Nos momentos de tristeza e solidão, o assassino buscava o apoio da psicóloga da prisão, Sheila Maria, enquanto enfrentava dias sombrios por causa da falta da esposa.
No dia 22 de julho de 2006, Christian completou 30 anos, enquanto seu irmão Daniel tinha 25. Ambos compartilharam a mesma cela por 7 anos no regime fechado, protegendo-se conjuntamente diante da notoriedade que alcançaram nas redes de televisão do Brasil depois do crime brutal. Após muitos desafios, em 21 de fevereiro de 2013, os irmãos Cravinhos finalmente alcançaram o regime semiaberto, completando um sexto de suas penas e conquistando o direito de sair da prisão em datas especiais. A história continua, e as surpresas estão longe de acabar. Enquanto Daniel optou pela cautela, Christian, sempre sedento por viver intensamente, saiu da prisão direto para o apartamento de Line. Ali, encontrou-se com a filha que já estava com seus 5 anos, que sempre o acompanhava nas visitas. No entanto, à medida que a criança crescia, surgiam perguntas sobre a ausência do pai em outros dias da semana. Para contornar a curiosidade da filha, Line inventou uma narrativa criativa, explicando que Christian trabalhava como motorista de trator, seu suposto emprego na prisão, onde carregava ferramentas de jardinagem. Pai exemplar? Além da filha, Christian era pai de mais 2 meninos. A relação com o filho mais velho, então com 19 anos, foi marcada por exclusão total desde a infância. Apesar das tentativas de reaproximação por telefone, Christian não teve sucesso em melhorar a relação com o filho mais velho. João, fruto da relação de Christian Cravinhos com sua primeira namorada, tinha apenas 3 anos quando, em 31 de outubro de 2022, Christian e o tio Daniel Cravinhos cometeram o assassinato brutal do casal Manfred e Marisa Richthofen, utilizando pauladas. Em 2029, por decisão judicial, João conseguiu alterar seu sobrenome, e agora ele busca não apenas remover os dados paternos de seus documentos, mas também revogar qualquer dever jurídico associado à relação pai-filho. Ele renuncia, inclusive, ao direito de receber pensão ou eventual herança. Além do constrangimento, João alega, no processo cronológico em segredo de justiça, a ausência de amparo afetivo e material por parte do pai. Descreve encontros esporádicos, destacando uma visita ao presídio de Tremembé, em São Paulo, em 2010, quando teve seu último contato com Christian, que hoje tem 44 anos. Importante ressaltar que o nome João é fictício, utilizado neste texto para preservar a verdadeira identidade do filho de Cravinhos. Marido perfeito? Após desfrutar de uma vida despreocupada e livre, Christian, cansado da rotina familiar com a esposa e a filha, decidiu encerrar seu papel de marido perfeito. Abandonou o apartamento, deixando esposa e filha, e buscou refúgio na casa de sua mãe, deixando claro seu anseio por liberdade. Na segunda noite de sua liberdade recém-adquirida, Christian reencontrou um antigo amigo do período de semiaberto na prisão. Juntos, dirigiram-se para uma casa noturna em Campinas. Desconfiada, Line telefonou para a mãe de Christian, buscando confirmar sua presença no local. Ao descobrir que o marido não estava em casa, expressou sua frustração durante uma conversa telefônica acalorada com a sogra, deixando claro que não desejava vê-lo de maneira alguma. O regime semiaberto, visto como uma oportunidade concedida pelo sistema judicial para que o detento demonstre sua prontidão para reintegrar-se à sociedade, impondo regras rigorosas. O preso deve comprovar queixas por crimes cometidos, manter bom comportamento e seguir horários específicos, como estar em casa até às 9 da manhã. Além disso, é proibido frequentar bares, casas de jogos, entre outras restrições. Este período é um teste crucial para a reinserção do indivíduo na sociedade. Burlando a lei. Em um enredo repleto de reviravoltas e astúcia, Christian Cravinhos, conhecido por desafiar as regras, não seria facilmente contido em seu desejo de liberdade. Um funcionário da justiça, incansável em seus esforços, ligava frequentemente para o telefone fixo vinculado ao endereço de Christian. Inicialmente, ele aguardava o toque do telefone para, em seguida, escapar para as ruas. Contudo, mostrando sua astúcia, Christian instalou um dispositivo em seu aparelho, desviando as ligações diretamente para seu celular, tornando-se assim um mestre da fuga. Os irmãos Cravinhos, cúmplices em suas escapadas, experimentaram a liberdade esporádica em 25 ocasiões, totalizando 175 dias fora das grades. No entanto, enquanto Christian usufruía da sua temporária libertação, seu irmão Daniel, atormentado pela vergonha de encarar o mundo, escolhia se manter recluso em cada uma de suas saídas.
Consciente de que seu crime era conhecido por todos, ao contrário de seu irmão, ele fazia questão de evitar olhares e se trancava durante suas saídas temporárias. Um novo começo. Daniel, apesar de evitar a exposição pública, não escapou dos caprichos do destino. Ao descobrir a traição de Suzanne, ele viu sua vida tomar um novo rumo, cumprindo sua pena com dignidade e resiliência, e encontrando uma nova paixão sem sequer sair da prisão. Em uma reviravolta inesperada durante uma visita de sua mãe, Nádia, Daniel cruzou o caminho da biomédica Aline Bento no pátio da prisão. A jovem, fiel visitante de seu irmão criminoso todos os finais de semana, acabou sendo o elo de um romance surpreendente. O amor floresceu entre Daniel e Aline, consolidando-se em um namoro que se desenrolava durante as visitas regulares. A relação alcançou um novo patamar quando decidiram noivar em uma modesta cerimônia realizada dentro dos limites do presídio de Tremembé. De acordo com o laudo emitido pela psicóloga de Daniel, o preso enfrentava uma severa depressão, mesmo quando desfrutava do regime semiaberto. Em contraste, seu irmão mantinha um sorriso constante no rosto, revelando uma sede insaciável pela vida. Uma narrativa repleta de emoções e contradições que nos leva a explorar os complexos matizes da experiência humana. Criminoso famoso. Durante suas saídas temporárias, Christian, sempre inclinado a aventuras, adquiriu uma moto Yamaha por R$40 mil naquela época. Em seguida, reconciliou-se com sua esposa e começou a desfrutar de passeios de moto pelas ruas de São Paulo com ela. A reconciliação fortaleceu a relação, levando-os a decidirem morar juntos novamente. Christian passou a frequentar restaurantes sofisticados e movimentados na cidade, buscando constantemente provar sua capacidade de reintegrar-se à sociedade. Sua presença não passava despercebida, sendo abordado por pessoas nas ruas e bares que queriam confirmar se ele realmente era um dos irmãos Cravinhos. Christian, inflado pelo ego, apreciava toda a atenção que recebia e adorava ser reconhecido nas ruas. Em casa, na presença de sua mãe, Christian deixava bem claro que na rua ele era considerado uma celebridade. Um dos seus grandes sonhos era ser entrevistado no programa Roda Viva da televisão. No ano de 2017, os irmãos Cravinhos, com a assistência de seu advogado, ingressaram com um pedido na justiça buscando cumprir a pena integralmente fora dos muros da prisão. Nova forma de amar. Ao se aproximar do término do regime semiaberto, Christian teria experimentado uma nova forma de relacionamento. Tudo teve início em dezembro de 2015, com a chegada de um novo detento chamado Ricardo, conhecido como Duda, que era homossexual. Duda, com 26 anos na época, havia sido condenado por assalto à mão armada, mas devido à sua relação com um policial militar, conseguiu um espaço significativo no presídio de Tremembé. Dentro da prisão, Christian e Daniel levavam uma vida tranquila. O local em que ficavam alocados tinha 2 beliches, mas apenas 2 camas estavam ocupadas. Duda compartilhava o dormitório com Juliano Castro, de 32 anos, em outra área da prisão. Daniel notou a chegada de Duda, mesmo sendo tímido, logo estabeleceu uma amizade no pátio da prisão. Duda expressou sua insatisfação com a falta de armários, pois, ao ter acabado de chegar, não possuía um local para guardar suas coisas. Ele compartilhou com Daniel sua irritação em relação a outro detento que teria cobrado R$80 para permitir o uso de seu armário. Ouvindo a situação, Daniel Cravinhos decidiu aconselhar seu novo amigo a evitar contrair dívidas na prisão. Vendo que Duda estava sem um local para seus pertences, Daniel o convidou a armazenar suas coisas em seu próprio alojamento. Daniel dedicava a maior parte de seu tempo ao trabalho na prisão, ocupando um cargo na área de marcenaria, enquanto seu irmão atuava na área externa. Certo dia, Duda decidiu ir até a cela de Daniel para guardar suas coisas e percebeu que o local estava bagunçado e bastante sujo. Como forma de agradecimento ao novo amigo, resolveu realizar uma faxina. Ao notar o gesto de Duda, Daniel, junto a Christian, fez questão de convidar o novo amigo para morar com eles. Contudo, Duda, mesmo feliz pelo convite, recusou. Ele temia os irmãos Cravinhos, pois afinal, se eles foram capazes de assassinar um casal a pauladas enquanto dormiam, o que poderiam fazer com ele? Entretanto, Daniel e Christian não desistiram facilmente. Eles apreciaram genuinamente a amizade de Duda e decidiram levá-lo à força para morar com eles. Quando Duda retornou do trabalho que conseguira dentro da prisão, notou que sua roupa de cama e seus pertences haviam desaparecido.
Daniel e Christian haviam transferido suas coisas para o alojamento deles, deixando claro que, a partir daquele momento, Duda compartilharia o mesmo espaço com eles. A surpresa foi grande para Duda, mas ele deixou claro que só aceitaria a mudança se Juliano pudesse acompanhá-lo. Em 2018, Duda enfatizou que essa foi a única maneira de se sentir seguro ao morar com os irmãos Cravinhos. Não demorou muito para Duda perceber o quão cativantes os Cravinhos eram, e a química da amizade entre os quatro se estabeleceu rapidamente. No regime semiaberto, onde os Cravinhos estavam, não havia grades nem celas. Os presos residiam em alojamentos dentro de amplos galpões. Em um final de semana após o expediente de trabalho, os irmãos Cravinhos decidiram promover uma festa. Christian fez questão de colocar um som bem alto e convidou alguns colegas, resultando em cerca de 8 presos que participaram da celebração. Durante a festa, jogaram baralho, brindaram, compartilharam piadas e dançaram até altas horas da madrugada. No final, apenas os irmãos Cravinhos, Duda, Juliano e um colega de alojamento permaneceram até o encerramento. Diante do pedido de um agente penitenciário para reduzir o volume do som, prontamente ajustaram para uma música lenta, em volume mais baixo. Daniel foi o primeiro a se despedir e descansar, desmaiando na cama de baixo. Duda, com a cabeça apoiada de um lado, e Christian do outro, passaram horas conversando sobre a vida, familiares e seus próprios crimes. Eventualmente, Duda caiu no sono enquanto ouvia as histórias de Christian, deixando-o falando sozinho. Insatisfeito, Christian decidiu deitar-se de conchinha com Duda. Christian, ciente de que Duda estava dormindo, começou a fazer carinho nele. O rapaz reagiu aos carinhos e virou-se de frente para Christian. Em meio aos efeitos do álcool, passaram a noite tendo relações íntimas. Duda estava prestes a conquistar o regime aberto, e nesse ponto, o casal fez a promessa de manter um relacionamento por 9 meses, correspondendo ao tempo que Duda ainda passaria na prisão. A cada dia que se passava, essa vontade e esse compromisso de relacionamento se tornavam mais evidentes e profundos. O assassino encontrava-se apaixonado, dedicando parte do seu tempo à redação de cartas de amor para seu amado. Para evitar que Lini descobrisse e manter uma harmonia, Duda praticamente não saía do pátio nos dias de visita. Era crucial que a esposa de Christian não suspeitasse do envolvimento do marido com outro homem na prisão. No entanto, as coisas começaram a complicar com o tempo. A verdade veio à tona. A bancária estava lá mais um domingo, levando comida para seu amado, enfrentando a humilhação de ser revistada. Além de toda essa indignidade, descobriu através de um guarda sobre o relacionamento de Christian e Duda. Lini era uma mulher conhecida por seu temperamento explosivo e escandaloso. Ao descobrir a traição, confrontou Christian imediatamente, ali mesmo, no pátio da penitenciária. Ela exigiu saber quem era Duda e que tipo de mulher ele estava envolvido. Christian, na tentativa de controlar a situação, afirmou categoricamente que não tinha qualquer envolvimento com ninguém. No entanto, Lini, em meio a gritos e agressões, foi retirada do local e impedida de visitá-lo por 3 meses. Seu esposo foi enviado para a solitária por 15 dias, devido ao escândalo causado por sua esposa. Quando Christian foi liberado da solitária, estava carente, ansioso e determinado a encontrar Duda, já que sua esposa estava proibida de visitá-lo. Duda começou a aparecer no pátio nos dias de visita e foi surpreendido pela mãe, Dona Ana Mendes. Christian estava tão apaixonado e entregue que expressou seus sentimentos por Duda à mãe dele. Nesse mesmo dia, Christian decidiu pedir a bênção da sogra para o relacionamento com seu filho. A mãe de Duda, muito sábia, disse aos dois: "Assim como existe amor de verão, existe o amor de cadeia." Após esse episódio, a relação dos dois pombinhos teve um declínio. Christian sentia falta da presença feminina, então decidiram elaborar um plano para resolver a situação. Christian sugeriu que Duda conseguisse uma calcinha para apimentar a relação entre eles. Duda, profundamente apaixonado por Christian, resolveu pedir à mãe durante uma visita que trouxesse uma calcinha para ele. Na época, a mãe de Duda, com 46 anos, comprou uma lingerie em uma loja, vestiu a peça íntima preta e rendada e entregou ao filho durante a visita. Duda estava bastante entusiasmado por ter conquistado algo que poderia aprimorar seu relacionamento, mas logo se deparou com uma surpresa inesperada. Ao flagrar Duda usando a calcinha no alojamento, Christian ficou surpreso e indagou: "Quem disse que a calcinha era para você?"
Duda, sem reação, compreendeu imediatamente o que seu namorado desejava. Christian vestiu a calcinha, e os dois passaram a noite inteira entregues ao amor na beliche, até que chegasse a hora do trabalho no dia seguinte. Embora ainda restassem 2 dias para a libertação de Duda, a direção da penitenciária optou por liberá-lo antecipadamente. A despedida entre Christian e Duda foi marcada por lágrimas e intensidade emocional. Os detalhes dessa história de amor protagonizada por Christian foram compartilhados pela revista Veja, em abril de 2018. Duda preserva, até os dias atuais, a calcinha preta utilizada pelo seu amado, bem como todas as cartas de amor que recebeu dele. Atualmente, Duda é casado e construiu uma família com seu novo parceiro, afirmando estar muito feliz hoje. Nas suas saídas, Christian buscou por Line e por Duda. Embora tenha encontrado seu ex-namorado em um restaurante de comida mexicana em São Paulo, optou por dispensar ambos para reconstruir sua vida a partir do zero absoluto. Duda, por sua vez, decidiu aceitar o término da relação, lembrando da sabedoria da mãe. Amor de cadeia não sobrevive do lado de fora. Ao final da refeição, Christian deu um beijo em Duda, mas recusou qualquer tipo de envolvimento, alegando que o desejo por relacionamentos com homens ficou no ambiente prisional. A ex-esposa de Christian tinha 42 anos quando foi abandonada pelo marido. Em relação ao namoro dele com Duda, Line esclarece que nunca viveu em um triângulo amoroso, pois, quando Christian estava com Duda, não estava com ela. Portanto, afirma nunca ter sido traída. Ela não aprendeu. Mesmo após todo o tumulto, Line voltou para Christian, mas logo descobriu outra traição que resultou em um grande escândalo. Christian estava se encontrando com uma jovem de 18 anos que ele conheceu em um aplicativo de namoro. Line o seguiu até um bar em Sorocaba e o flagrou em pleno ato. Dessa vez, Christian não podia negar, pois Line testemunhou a presença da jovem amante ao lado do assassino. No meio da confusão, Line começou a quebrar o estabelecimento, cadeiras voando e o tumulto se desenrolando. O proprietário do bar chamou a polícia, e ao tentar separar a briga, um dos policiais verificou a placa da moto. Pingo, proprietário Christian Cravinhos. Naquele momento, os policiais perceberam que algo estava errado. Como Christian, cumprindo pena no regime semiaberto, estava em um bar distante de seu endereço naquela hora da madrugada. Os policiais agiram rapidamente, percebendo que ele estava violando as regras. Christian imediatamente tentou subornar as autoridades com R$1.000 e, insatisfeito, ofereceu a moto no valor de R$40.000, sendo prontamente detido. Christian foi preso pela segunda vez devido a uma moto. Durante a revista, os policiais encontraram um projétil de 9 mm em sua jaqueta. Até hoje, os cravinhos afirmam que foi plantado em suas roupas. No dia seguinte, o irmão de Daniel foi transferido para o regime fechado em outubro de 2018. O homicida recebeu uma condenação adicional de 4 anos e 8 meses por corrupção ativa, totalizando uma pena de 42 anos. A juíza Margarete Pelizari expressou em seu veredito que Christian não apresenta méritos para retornar à sociedade. Após retornar à prisão, Christian passou uma semana na solitária e teve um surto. Até hoje, relatos afirmam que seus gritos pedindo pelo irmão podiam ser ouvidos no pátio da penitenciária. Ele não conseguia entender por que o irmão não estava cumprindo pena com ele, especialmente considerando que tinham compartilhado o mesmo alojamento por 20 anos. Alguns anos antes de obter a liberdade condicional, Daniel enfrentou dificuldades em Tremembé. Segundo uma reportagem da revista Veja, em 2017, o ex-namorado de Suzanne von Richthofen foi visto por agentes vendendo anabolizantes a outros presos no pátio um pouco antes de deixar a cadeia. Daniel deu de cara com outra denúncia. A SAP tentou em vão descobrir como uma moto de corrida conseguiu entrar pelos muros de Tremembé para que ele pudesse fazer uma manutenção e pintura. Alguns presos dizem que a moto pertence ao filho de um carcereiro que participava de competições. Após ser libertado, Daniel optou por levar uma vida discreta. Em dezembro de 2014, durante uma de suas saídas, ele alterou seu sobrenome de Daniel Cravinhos para Daniel Bento de Paula e Silva, adotando o sobrenome de sua esposa. Ele acreditava que essa seria a maneira mais eficaz de deixar seu passado para trás. O ex-Cravinhos retomou suas atividades de construção de aeromodelos e customização de motos em seu novo ateliê. Atualmente, Christian cumpre sua pena em regime semiaberto na penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, também conhecido como P2 de Tremembé. Esta prisão
Abriga detentos de casos de grande repercussão, como Alexandre Nardoni, condenado pelo homicídio de sua filha Isabela em 2008. Durante sua estadia na prisão, Christian enfrentou uma crise renal que demandou atendimento médico urgente. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Taubaté, São Paulo. Chegando ao hospital por volta das 7 horas, aguardou por uma consulta médica especializada. Posteriormente, apresentando sintomas de cálculos renais, foi encaminhado para o centro cirúrgico. Atualmente, os assassinos do casal Richthofen vivem em sociedade após cumprir parte de suas penas. Qual é a sua opinião sobre a libertação deles? Compartilhe nos comentários suas reflexões sobre esse caso e não deixe de assistir o próximo vídeo que separamos para vocês.